O último relatório Focus do Banco Central do Brasil faz algumas projeções para este ano de 2025 na área da economia. Conforme a avaliação dos analistas para a inflação, há uma sinalização de alta, não só para esse ano, como também para 2026. No cenário da taxa básica de juros, que é a Selic, há uma tendência de estabilização em 15 pontos percentuais neste ano. E para falar sobre essa situação aqui, nós estamos com o gerente de finanças da empresa Martinelli, Leandro de Andrade, ao qual estamos dando um bom dia, agradecendo pela presença conosco. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Bom dia, bem-vindo. Obrigado. Essa tendência, principalmente o que preocupa é a taxa Selic, que deve já cada mês, aí, pelo menos até março, chegar a esse patamar de 15% aí, dá um estilingue em outros setores também da economia. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Esse momento com essas perspectivas macroeconômicas de alta, ele te dá uma condição uma resposta, né, desses movimentos do governo e do próprio Banco Central, de cautela, né? Porque quando sinaliza a inflação aumentando, ele entende que os custos dos preços, né, no caso de produtos e serviços, estão aumentando, né? Quando ele indica que a Selic está aumentando, como tu colocou, também indica que o crédito está ficando mais caro, né? Seria uma resposta para, olha, vai aumentar o custo dos insumos, então vamos ter que reduzir o volume econômico, né? Então dá uma minimizada nisso, né? Então, quando a gente fala nesse sentido, até sugere-se que o momento econômico para fazer investimentos não é tão propício. Então, a ideia seria olhar para dentro da empresa, né? O próprio empresário olhar para dentro da empresa e focar na gestão do fluxo de caixa. Seria uma alternativa mais adequada, né? Se ele tiver conseguir focar na liquidez do fluxo de caixa, buscar novas entradas de recursos, minimizar as saídas de caixa, fazer um casamento melhor entre as receitas e custos, né? Porque nesse momento os custos estão aumentando, né? Por causa da questão da inflação. Ele conseguir repassar esse custo, logicamente, para o preço de venda, para manter as margens, isso seria o adequado, né? E caso ele tenha alguma dívida, ele consiga repactuar essa dívida com taxas menores, né? E que consiga alongar esse parcelamento das dívidas, né? Mas para longo prazo, sempre visando o equilíbrio do fluxo de caixa da empresa e também a preservação aí da rentabilidade dela ao longo do tempo, né? Ô Leandro, a gente sabe que o empresário, o empreendedor, a cada início de ano, ele olha lá para o ano, né? Vamos pegar o exemplo de 2025 e tal, e faz toda essa análise, né, que o senhor bem comentou agora, em relação, vou segurar aqui, posso expandir ali, enfim, fazer esse planejamento. E isso é muito natural, né, principalmente nos meses de dezembro e janeiro, já olhando para o novo ano. Agora, a pergunta que faço para o senhor é o seguinte: esse cuidado, esse planejamento, ele já faz parte, né, da empresa, e deve fazer, inclusive, da empresa de pequeno porte, médio porte e tudo mais. Mas essa atenção, ela é um pouco maior ainda nesse início de 2025, em razão desses detalhes que o senhor trouxe, a questão econômica, a questão política também. Ou seja, resumindo um pouco a minha pergunta, né? Quando a gente olha para o ano, a gente tem que planejar ele, fazer projeção de investimento, gasto, orçamento, aquela coisa toda. Mas 2025, quer dizer, esse cuidado tem que ser maior ainda, ou a gente está na média, digamos assim? Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse detalhe. Está um pouco acima do normal, né? Entendi. Fazia alguns anos que a inflação não chegava a taxa de juros não chegava nesse nível, né? Então, um cenário, quando a taxa de juros está elevada dessa forma, é o cenário de retração de economia, né? Então, fazer movimentos de investimento não seria o mais adequado nesse momento, né? Sempre, se por acaso o empresário tiver que fazer algum investimento, sempre fazendo com prudência, né? Analisando, fazendo algum estudo que possa trazer essa segurança, né? Então, fazendo um cenário de mudanças de variáveis ali, né? Porque a questão econômica é um pouco dinâmica, né? Então, isso tudo vai ajudar a fortalecer essa decisão e deixar ele mais tranquilo com essa questão, né? Os juros altos assustam não só empresários, como as pessoas, pessoa física também, né? E vem notícias aí já desde o final do ano passado para esse ano, com o aumento aí dos juros da questão habitacional, de financiamentos habitacionais. O senhor acredita que isso também vai ser afetado já a partir de agora?
Quando a gente fala da taxa básica de juros, que é a Selic, que no último relatório Fox apresentou essa alta, ela indica, de forma geral, todos os juros vão ser influenciados, né? Todas as taxas de juros vão ser influenciadas, né? Inclusive a taxa habitacional, como tu bem colocou, né? Logicamente que é uma taxa que, em certos momentos, ela recebe algum subsídio do governo que ela tenha uma condição mais acessível para a população, né? Mas, de certa forma, todo mundo vai ser impactado com isso, né? Lógico que isso leva um certo tempo a acontecer, né? Pra gente sentir no bolso, né? Digamos assim. Agora, Leandro, qual é a orientação para os empresários que buscam expandir negócios e não só buscam, porque a empresa, ela precisa, né, expandir seus negócios, precisa até vender mais, obviamente, e mesmo com toda essa cautela, toda essa questão envolvendo o dólar e tudo mais, como é que a gente expande esses negócios? Qual é a orientação para o empresário nesse momento, né? O cenário macroeconômico, ele pede um pouco de prudência para a questão de aumentar, expandir os negócios, né? Então, recomenda-se que o empresário faça um bom estudo, né? Para conseguir dimensionar todas as variáveis, ou, de certa forma, algumas variáveis, né? Que ele possa estar impactando no negócio dele, para dar mais segurança e para ter a certeza que o fluxo de caixa dele vai ser protegido nesse momento, né? Porque qualquer variação que puder acontecer de inflação ou taxa de juros aumentando ou diminuindo, isso vai impactar o negócio dele ou qualquer demanda operacional que existir, né, de receitas e custos, isso pode estar impactando. Então, o que a gente recomenda é que faça algum estudo bem detalhado, um plano de negócios ou uma viabilidade econômica para dar essa segurança para ele deixar confortável. Leandro, qual é o impacto do dólar, né, na projeção aí para investimentos, para empresários, enfim? O dólar oscilou bastante, chegou a algum patamar aí que chegou a assustar, não é? Qual é a perspectiva para o empresário, para o investidor nessa situação? Quando a gente fala de dólar, também é uma situação bem complexa, né? Tem várias variáveis que impactam, né? Tanto internas no Brasil quanto externas, né? Mas os custos do dólar para o empresário, eu entendo que ele eleva os custos das importações e dos insumos, certo? Então, isso busca encarecer e às vezes inviabilizar importar produtos de fora, né? Então ia buscar fornecedores nacionais. O que eu entendo e teria uma alternativa para quem tem que fazer uma importação seria talvez buscar ferramentas financeiras para minimizar isso, né? Mitigar esse risco, né? Ou seja, buscar uma ferramenta bancária, fazer um hedge cambial ou algo nesse sentido, que ele consiga pelo menos te dar uma segurança, né? Que a volatilidade do dólar não vai impactar o teu fluxo de caixa, né? Aliás, sobre o dólar, a gente vai atualizar a cotação daqui a pouco para saber como é que está o dólar, o euro, também outras moedas internacionais nesta segunda-feira em que o mundo olha para os Estados Unidos, posse de Donald Trump e tudo mais. Leandro de Andrade, gerente da área de finanças da Martinelli Advogados. Leandro, muito obrigado pelo bate-papo com o empresário, com o empreendedor da região, não só daqui, mas né, quem está no YouTube nos acompanha em qualquer lugar do mundo, porque é sempre importante, quando a gente tem mais informação, fica melhor, né, a tomada de decisão, e vamos lá trabalhar para um 2025 com planejamento, com cautela, com cuidado, para que a gente possa vender mais, exportar mais, mas dentro de uma realidade que o empreendedor, que o empresário brasileiro consiga aí se manter. Muito obrigado, boa semana para o senhor e toda a equipe. Obrigado pelo convite e bom dia a todos. Bom dia.